Olá, eu sou a Alice de Lara, eu sou maquiadora de caracterização e efeito desde 2012 e sou cosplayer. Cosplayers são aquelas pessoas que fazem cosplay, que interpretam um personagem, normalmente em eventos ou em festas infantis. E hoje eu tô aqui para ensinar vocês um pouquinho da noção básica de um tipo da maquiagem artística, que é a maquiagem de caracterização. Então, para começar, para a gente ter algumas noções básicas, qual a diferença da maquiagem de caracterização para maquiagem artística, para maquiagem de efeitos especiais? Bom, tanto a maquiagem de efeitos especiais quanto a maquiagem de caracterização são maquiagens artísticas. Então, nem toda maquiagem artística vai ser uma maquiagem de caracterização ou de efeito, mas toda maquiagem de caracterização e de efeito é uma maquiagem artística. A maquiagem artística pode inclusive ser uma maquiagem social. Então, toda maquiagem que envolve criação, toda maquiagem que envolve criatividade, ela é uma maquiagem artística. E a maquiagem artística costuma ter mais liberdades do que a maquiagem social, por exemplo, que tem várias regras a serem seguidas. E quando que eu uso uma maquiagem artística, por exemplo? Você usa em um espetáculo circense, você usa num espetáculo teatral, você usa no audiovisual, você usa para um evento específico. A maquiagem artística pode ser usada de diversas formas em diferentes meios. Então hoje eu venho aqui para ensinar vocês a fazer uma caveira. Por que a caveira? Porque a caveira, ensinando a caveira, eu vou poder ensinar diferentes técnicas para vocês, que é possível se aplicar numa única maquiagem, que é a maquiagem da caveira, além dela ser uma maquiagem artística relativamente rápida. Porque quando vocês começarem a trabalhar com maquiagem artística, é bom que vocês tenham em mente que a maquiagem artística é uma maquiagem que demora para ser feita, tá? Então é uma maquiagem que ela pode exigir de 1 hora a 6, 7 horas, dependendo da maquiagem. Então isso é uma coisa que eu acho legal que vocês tenham em mente. Ela demora mesmo, principalmente quando a gente tá começando, ela demora mais. Não deixem isso afetar vocês, porque o resultado final, quando você termina, é muito legal de ver. Então hoje o que eu vou mostrar para vocês? Eu vou mostrar o básico, então a base, a luz e sombra, linhas firmes e esfumaçado. Vão ser essas técnicas que eu consigo mostrar para vocês na caveira. Além disso, eu vou dar uma introdução ao círculo cromático, para que vocês entendam como que funciona a escolha de cores. Uma coisa que eu indico para você que está começando, não só para quem está começando, quem trabalha há anos também costuma fazer, mas principalmente para quem está começando, faça um croquis. O croquis, para quem não sabe, é um desenho com a visualização do que será a sua maquiagem na pele. Então, por exemplo, eu não sei desenhar. Você pode imprimir na internet um rosto frontal, sempre frontal, sem cabelo na frente, de preferência careca ou com o cabelo preso, né, nesse desenho. Você pinta, você cria a sua maquiagem, você desenha, você pinta com as mesmas cores, tá? E também aproveite para pintar a pele do seu modelo para você ver se essas cores ornam, se elas conversam entre si, se vai ficar bonito. Isso é muito bom para você visualizar o final da maquiagem antes de fazer. Agora eu vou falar para vocês um pouquinho sobre material. Bom, hoje a minha proposta, no final desse vídeo, é fazer com vocês uma maquiagem de baixo orçamento. Então, eu vou comentar principalmente sobre os materiais baratos, acessíveis para vocês aqui hoje, tá? Eu não vou falar muito sobre marca pelo seguinte, dependendo da cidade onde você estiver, você não vai encontrar a mesma marca que eu uso. E normalmente quando a gente está começando, a gente fica um pouco nervoso, um pouco ansioso de não ter encontrado aquela tinta exatamente como a professora ensinou e tal. Então, para vocês não sentirem esse nervoso, para vocês não terem essa pressão, eu vou mostrar para vocês apenas as diferenças entre os tipos de tinta que vocês podem buscar, tá certo? Então, para vocês terem uma ideia, tá? Essas aqui são as tintas à base de óleo. Elas são vendidas assim, no tubinho com uma única tinta, e também são vendidas em torres. É conhecido também como tinta de palhaço. Qual é a diferença dessa tinta para essa aqui, por exemplo, que é uma tinta líquida? Bom, essa tinta, a tinta de palhaço, é uma tinta pastosa, que muitas vezes
vai precisar ser diluída com diluidor de maquiagem para que seja usada como uma forma mais líquida, mais fluida. Se não, você pode usar também um óleo de amêndoa, por exemplo, que encontra em qualquer farmácia. A diferença também é que ela é mais difícil de tirar sem o óleo. Então ela é a base de óleo, ela é mais pastosa e para ser retirada, ela é retirada mais facilmente com o óleo. A líquida, comumente, é a base de água, então ela é facilmente diluída e retirada com água. Só a título de curiosidade, para vocês conhecerem, existem outros tipos de tinta. Existe tinta com glitter, existe tinta neon. Eu não vou entrar muito profundamente nessas tintas hoje, mas eu gostaria que, se vocês tiverem a oportunidade, vão aos pouquinhos adquirindo e testando e conhecendo, porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente testa, mais legal fica, mais coisas a gente inventa. E já vou aproveitar aqui que eu falei sobre teste, que é para avisar vocês que maquiagem é muito de teste, é muito de treino. Então não desanime se a primeira vez que você fez não ficou legal. Normalmente você vai precisar de 2 ou 3 vezes no início para deixar a maquiagem da forma como você gostaria. Por quê? Porque você vai fazer uma primeira vez e vai ver onde errou. Na segunda vez você vai fazer tentativas de como melhorar aqueles erros, de como consertar aqueles erros. E pode ou não conseguir consertar. Na terceira vez você já muito provavelmente vai saber o que deu certo para consertar e o que não deu. E vai testar novas formas de consertar. E na quarta vez você já sabe aonde errou, já sabe como consertar e já sabe como fazer de primeira, né, naquela quarta tentativa, como fazer ela completamente dentro das técnicas e da forma como você gostaria. Então, para vocês saberem outros elementos que vocês podem colocar nas suas maquiagens, é o pancake, por exemplo, né? Deixa eu abrir a tampinha aqui para não mostrar a marca. O pancake, ele é como uma espécie de pó. A maioria deles é diluído em água ou em óleo mineral, nos dois, tá? Quando você dilui ele se torna uma tinta líquida. E em pó ele pode ser usado para sombra ou até como iluminador, dependendo da maquiagem que você está fazendo. Outros elementos que você pode usar, por exemplo, na maquiagem artística, é os cílios, né? Que podem ser os cílios comuns ou os cílios super coloridos. E a cola ou verniz, que serve para colar, né, outras coisas no seu rosto. Então você pode usar papeizinhos cortados, a maquiagem artística te permite isso. Você pode colar uma asa de borboleta de mentirinha aqui em cima, você pode colar coisas, fios, e tudo isso você usa esse verniz, essa cola para cílios postiços, que também é usada na maquiagem de caracterização para colocar pelos, por exemplo, no rosto, colocar bigode numa pessoa que não tem um bigode, ou para colocar esse tipo de acessórios na maquiagem artística. Existem diversos tipos de pincéis e esponjas para fazer maquiagem. Eu não vou entrar profundamente aqui nos tipos de pincéis e esponjas, porque vocês encontram esse tipo de informação muito facilmente na internet. Basta você pesquisar, né, quais são os tipos de pincéis, para que servem, que você consegue encontrar essa informação. Então não vou me aprofundar, mas vou mostrar por cima para vocês um pouquinho dos tipos de pincel e de espumas que vocês vão usar para fazer as maquiagens. Então, por exemplo, essa é conhecida como uma espuma queijinho, muito útil para fazer base, para passar a primeira camada de tinta no rosto. Nós temos a esponja meia-lua, que é interessante, por exemplo, quando você quer fazer um degradê de cores e você pode colocar as 3 cores juntas e passar ela como se fosse um carimbo, girando para manter aquelas cores. Então, temos vários tipos de esponja. Nós temos a esponjinha porosa, que é uma esponjinha que não preenche tão bem, então você pode usar para alguns tipos de efeito. Por exemplo, se você quer uma pele manchadinha, você vai fazer uma criatura que é do mar, então você quer uma criatura que seja verde, mas que tenha manchinhas de verdinho claro com amarelinho, você usa essa esponjinha mais porosa, porque onde ela tiver o buraquinho ela não vai preencher, mantendo aquela base da cor que estava e colocando um pouco de pigmentação em outras áreas, de forma que ela fique com pintinhas e manchadinhos. Nós temos os pincéis também, então você vai usar o pincel, por exemplo, para selar
que eu vou explicar pra vocês daqui a pouquinho, enquanto a gente estiver fazendo a maquiagem, o que é selar. Mas basicamente é passar pó, é você fazer um selamento dessa tinta para que ela pare de trabalhar. Você vai usar pincel de blush, você vai usar vários tipos de pincel. Você pode, inclusive, na maquiagem artística, usar pincéis artísticos mesmo, pincéis de pintura. Dependendo do que você quer fazer nessa maquiagem, você vai usar esse tipo de pincel. Então, só para vocês verem, um pincel de sobrancelha. Então, existem diversos tipos, a infinidade de pincéis enorme. E eu só vou passar rapidinho para vocês verem isso, para que vocês tenham uma base, mas essas informações são muito fáceis de encontrar na internet, tá? E uma coisa que eu quero falar, já aproveitando de pincel, que é importante para o que a gente vai fazer hoje, é sobre os pincéis mais finos, de traços mais finos. Se você não tem a mão firme ainda, se você não tem o costume de fazer esses traços firmes, compre um pincel com cerdas mais curtas. Quanto mais curta a cerda, mais fácil vai ser de você manipular aquele pincel. Quanto mais longa, mais difícil, mais vai exigir da sua técnica e da sua mão firmeza. Tá certo? Então daqui a pouquinho a gente já começa a nossa maquiagem. Bom, pessoal, voltei, tá? De cara limpa, ou quase limpa, porque eu não pude passar demaquilante para não afetar essa maquiagem que a gente vai fazer embaixo. Tô de lente de contato e tô de redinha no cabelo, porque eu vou botar uma peruca depois que a gente terminar a maquiagem. E a lente de contato que eu coloquei é para contrastar com essa maquiagem que a gente vai fazer, porque eu quero durante esse processo ensinar para vocês um pouquinho sobre círculo cromático. Então preste atenção aí, que é bem importante saber sobre círculo cromático. Bom, nós vamos começar então a nossa maquiagem. Eu peguei aqui a tinta pastosa, que é uma das mais acessíveis. Peguei uma amarela e uma vermelha, porque eu vou fazer a base do meu rosto laranja. Como eu não tenho laranja, laranja é uma cor secundária, você consegue misturando as duas cores primárias. Então eu vou fazer uma misturinha aqui de laranja para poder usar nessa base. A base, como é pastosa, como é uma tinta pastosa, é melhor ser aplicada com a esponjinha. Não é uma obrigatoriedade. Principalmente se você diluir ela com um diluidor de maquiagem e ela se tornar uma tinta mais líquida. Aí você pode passar com o pincel. Só que a esponjinha, ela deixa mais homogêneo. Então, se você passar com o pincel, o que eu te recomendo é que você sele com a esponjinha. Ou passa com a esponjinha a base e sela com o pincel. As duas possibilidades dão certo. Bom, então quando você tiver que fazer mistura, você sempre faz uma mistura suficiente para cobrir toda a área que você precisa. Porque se você fizer pouco, é muito difícil de você acertar a mesma mistura depois. Então faz uma quantidade maior, mesmo que sobre, que é melhor do que faltar, tá bom? Eu vou aplicar então com a esponjinha queijinho. Ah, uma coisa que é legal de frisar é que quando você passa as coisas com esponja, você passa com batidinhas, tá? Você não vai esfregando, você vai batendo, que vai ficar mais homogêneo. Quando você esfrega, você coloca e tira a tinta ao mesmo tempo. Então, para não correr esse risco de aplicar e já tirar a tinta, você vai batendo, que ele vai aplicando sem retirar a tinta. Quando você puxa a esponjinha, você não fricciona ali, né? Tentem sempre terminar uma área antes de ir para outra, porque isso vai evitar mancha. Porque à medida que você vai fazendo uma área, um outro lado já vai secando. Então sempre tente continuar da onde vocês pararam, para evitar manchas. Porque se secar, nesse caso não tem tanto perigo, porque como eu disse, essa é uma tinta pastosa. Ela demora mais para secar, inclusive essa é uma das diferenças, né? Ela demora mais para secar, mas não craquela, por exemplo, não fica com aqueles frisadinhos de quebradinhos. A tinta líquida, ela é muito mais rápida para secar, mas ela corre o risco de craquelar e ficar rachadinha.
Então, como que eu vou saber qual é a melhor tinta para mim? Vai depender do que você vai fazer. Então, cada artista tem um gosto, cada artista tem uma tinta que ele prefere, que ele gosta mais de usar. Outra coisa legal, por exemplo, da gente falar agora, é assim, eu estou aqui me automaquiando, né? Eu estou fazendo uma maquiagem em mim mesma. Mas tem artista que tem muita dificuldade em se automaquiar, eles preferem maquiar outras pessoas. Então isso é uma coisa legal de você descobrir também. Testa a maquiagem em você e pede para alguém que você conhece para servir de modelo e testa a maquiagem nessa pessoa. Descobre se para você é mais fácil maquiar você mesmo ou outra pessoa. E durante os seus períodos de treino, você vai treinar dessa forma. Então, se é fácil para você se automaquiar, treina em si mesmo. Se é difícil, se você prefere maquiar outra pessoa, chama pessoas que você conhece e treina em outras pessoas. Até você estar seguro para trocar, para maquiar outra pessoa ou para se automaquiar. Eu escolhi a cor laranja por causa da questão do círculo cromático. Então, o laranja e o azul, eles são cores complementares e eles contrastam um com o outro. Então, dessa forma, como eu vou botar uma peruca azul, eu vou fazer com que minha maquiagem salte aos olhos, que ela se destaque. E é por isso que eu escolhi o laranja, pela peruca azul, para que faça um destaque. Você não precisa usar isso apenas na questão da peruca. Você pode usar, por exemplo, eu quero tirar uma foto. Como que eu destaco a minha maquiagem? O seu fundo tem que ser da cor complementar à cor da sua maquiagem. Assim ele vai destacar a sua maquiagem. Agora eu vou selar. Então assim, para a maquiagem secar, para a maquiagem segurar, para a maquiagem ficar melhor no meu rosto, a gente sela. Então o que é selar? É passar pó. Que tipo de pó? Você vai passar um pó translúcido. Tem que ser translúcido porque senão ele acrescenta cor. Então vocês vão passar um pó translúcido para não afetar a cor da sua maquiagem. Mas como eu disse no início do vídeo, que eu queria ensinar para vocês uma maquiagem de baixo custo, de baixo orçamento, eu vou passar talco. Talco serve como selante, ele é um bom selante para maquiagem. Qual é o problema do talco? Ele é branco, ele não é transparente. Então o talco vai acrescentar uma cor ali e vai trazer a sua base para um tom abaixo do que ela estava. Então sempre que você for usar o talco como selante, você tem que ter em mente que a sua cor vai mudar um pouquinho, ela vai ficar um tom mais claro. Lembrem de não esfregar, é batidinha, tá? Vocês conseguem ver como a área que foi passando já diminui o brilho? Você vai passar em toda a maquiagem. Tá vendo como o tom muda um pouquinho? É porque eu tô usando talco, então o talco é branco, ele muda um pouco do tom. Se fosse um pó translúcido, isso não aconteceria. Então você sempre tem que pensar nisso quando você vai fazer a maquiagem. Eu quero a cor exatamente como é a cor da tinta, então eu preciso de um pó translúcido. Então agora a gente vai trabalhar a luz. Quem já tem uma experiência com maquiagem social, com algum outro tipo de maquiagem, já sabe um pouquinho mais sobre luz e sombra. Então, o que seria luz e sombra no rosto? Seriam as áreas que pegam mais luz e as áreas que fazem mais sombra. Então, tudo vai depender do que você quer fazer. Então, por exemplo, na maquiagem social, a gente coloca um pouco de sombra aqui, a gente afina um pouco o nariz, a gente coloca um pouco de sombra. Quando eu digo sombra, não é a sombra do olho, tá? É a sombra da luz e sombra. Normalmente você faz com uma base um pouquinho mais escura, você faz a marcação aqui da maçã do rosto, você faz a marcação aqui de baixo. Como nós não estamos fazendo uma maquiagem social, nós estamos fazendo uma maquiagem de caracterização, nós vamos criar um personagem, nós estamos caracterizando um personagem, não tem necessidade de ser nas mesmas áreas, tá? Mas normalmente, então, luz é o que fica mais pra frente, as maçãs do rosto costumam ser mais iluminadas, essa parte do nariz, a testa, o queixo costumam ser mais iluminados. Então, aqui normalmente tem sombra, embaixo da maçã do rosto tem sombra, aqui no maxilar tem sombra. Então é isso que a gente vai fazer agora, luz e sombra. Como que eu sei que cor eu uso na luz, que cor eu uso na sombra? Então vocês voltam lá no círculo cromático para saber qual vai ser a luz e qual vai ser a sombra da cor que você está usando.
Então, voltando lá no círculo cromático, vocês vão ver que para fazer a luz do laranja, eu uso o laranja amarelado. Como a minha base já é laranja e eu já estou usando uma tinta pastosa, com tinta pastosa, eu posso ir direto no amarelo para fazer essa luz, porque elas vão se misturar na aplicação. Sempre batendo. Pode ser feito com pincel? Pode. Eu particularmente gosto de usar pincel para pó e esponja para tinta. Mas como eu disse, cada um vai se adaptando à sua técnica, à forma como gosta e fazendo do seu jeito. Então, como vocês já podem ver, já vai iluminando algumas áreas, trazendo luz para essa maquiagem. Então agora eu vou fazer a sombra, e a sombra eu quero fazer com pó, para mudar um pouquinho. Então eu fiz a luz e a base com a tinta e vou usar a sombra, vou usar o pó para fazer a sombra. Posso usar sombra de olho? Pode, mas por exemplo, se a sua sombra tiver brilho, ela vai acrescentar mais uma coisa além da cor. Então se você for usar sombra, você procura por sombras que não tenham brilho, sombra fosca, tá? Então, nesse caso, eu vou usar o pancake no formato que ele vem mesmo, que é o em pó. Vou usar um pancake vermelho. Por que vermelho? Lá por causa do círculo cromático, né? Que são as cores análogas ao laranja. Então, as cores análogas, uma vai fazer sombra e uma vai fazer luz. Ah, uma coisa legal de falar, por exemplo, é que assim, dependendo de para que você quer a maquiagem, ela tem que ser um pouquinho diferente. Então, por exemplo, se você quer ir para teatro, normalmente a gente dá uma leve exagerada na maquiagem no teatro. A gente deixa os tons, esses tons de luz e sombra, mais fortes. Por quê? Porque no teatro você precisa que a pessoa que está lá atrás na última cadeira enxergue a sua maquiagem. Então é preciso que esses tons fiquem mais fortes para que todo mundo enxergue a maquiagem, tá? Se você vai fazer para o audiovisual, a câmera, ela capta muito. Ela enxerga mais do que o olho nu. Então, você faz ela um pouco mais suave para ela não ficar tão extravagante. Nesse caso aqui, como eu estou fazendo um personagem que eu quero que seja quase um personagem de desenho animado, assim, eu tô exagerando mesmo. Quem já tem um pouquinho de experiência com maquiagem social, pode seguir mais ou menos a luz e sombra da maquiagem social, mas vai experimentando, gente. Porque a maquiagem artística, ela permite que você transborde as linhas. Então, por exemplo, você não precisa fazer isso bem certinho. Você pode fazer mais para cima, você pode deixar a bochecha maior, a maçã do rosto maior. Você vai criando em cima do seu personagem. Então, por exemplo, uma coisa legal, a gente falar também sobre criação de personagem. Tenha embasamento do seu personagem, saiba sobre ele, sabe? Quanto mais você souber sobre o seu personagem, melhor, até na maquiagem, até para criar a maquiagem. Então, assim, tudo tem que ter um contexto, mesmo que seja para uma foto. Principalmente para uma foto, porque se você vai para o teatro, você vai ter atuação, você vai ter a linguagem corporal trabalhando junto com aquela maquiagem, ajudando aquele personagem. Mas se você vai fazer para uma foto, é só a foto. Então, muitas vezes, o que você quer transmitir, a personalidade do seu personagem que você quer transmitir, tem que estar na maquiagem também. Você tem que trazer isso para a maquiagem também, tá bom? Já vou explicar mais, na hora que a gente chegar no olho da caveira, eu vou explicar um pouquinho mais sobre como trazer personalidade do personagem para a maquiagem. Ah, se eu errar, o que que eu faço? Se você errar muito, se você errar, tipo no preto que precisa tirar, lencinho umedecido, tá? Se você só der uma borradinha, às vezes com algodão você consegue corrigir. Só que quando você passar o lencinho umedecido ou o algodão, você vai retirar a camada que tinha embaixo.
Então, a hora que você passa o lencinho umedecido, a hora que você passa o algodão, você precisa pegar a esponjinha e aplicar a base novamente, tá? Se for uma coisa como essa, invadir um pouco a sombra na área de luz, daí você consegue corrigir, às vezes só com aplicando um pouquinho mais de luz, você já consegue corrigir. Então agora eu vou começar um esfumaciado do preto, para trazer um pouco de profundidade. Então eu vou fazer aqui também. Isso pode ser feito agora em pó. Ó, essa é a esponjinha porosa que eu falei, não sei se vocês conseguem ver, ela tem mais buraquinhos. Ela não preenche tão em bloco, sabe? Vocês podem fazer isso com pó ou com tinta. Então você poderia ter passado a tinta líquida e vir com a tinta líquida esfumaceando. Eu disse, vocês vão aprendendo o que vocês gostam mais. Se você prefere passar tinta e esfumaciar. Eu particularmente gosto de fazer o esfumaçado antes. Tudo isso vai contribuir para trazer sombra e profundidade. Ó. Vocês conseguem ver como o meu rosto ele já tem profundidade em algumas áreas. Parece que aqui tá saltando, aqui tá muito fundo. Então tudo isso é por causa da maquiagem. Aqui eu tô fazendo uma leve marcação dos olhos. O que eu recomendo? Quando você for pintar, que você faça uma linha até um pouco antes do que você quer ir. Eu quero invadir, porque eu quero aproveitar para tapar minha sobrancelha com a tinta. Mas eu vou fazer a linha antes. Por quê? Porque a gente borra para fora. Então, você tentando respeitar essa linha, você vai sair um pouquinho dela e depois a gente conserta com o pincel. Lembra que eu tinha falado de que tudo é uma questão do aonde você quer chegar, como que é seu personagem, por que é importante você estudar seu personagem, mesmo que seja para fazer uma foto apenas? Principalmente se for fazer uma foto, por causa disso aqui, ó. Se eu quiser fazer uma caveira triste, uma pessoa triste, ela tem uma tendência a fazer assim, ó. Então, você desenha o olho da tua caveira já assim, ó. Você faz uma linha assim nela e você vai ter uma caveira triste. Se você quer uma caveira brava, a pessoa brava tem a tendência a fazer assim, ó, com a sobrancelha. Então, você desenha já aqui o olho da sua caveira na emoção que você quer passar. Então, a maquiagem vai te ajudar a caracterizar esse personagem, mesmo que seja com uma foto. Como eu tô tentando fazer uma coisa um pouquinho mais doce, eu vou fazer o olho redondinho mesmo. Então, você fez aquela linha um pouquinho antes da onde você queria, justamente porque você, se você quiser deixar ele bem redondinho, você vem depois para fazer essa bordinha dele. Então agora, pessoal, você tem que selar esse preto. Só lembrando que se você selar com talco, ele vai ficar cinza. O talco acrescenta a cor. Por que que você tem que selar? O movimento das pálpebras é o suficiente para retirar a tinta que está em cima dela. Então não adianta você pintar aqui se você não selar com os seus movimentos naturais dos olhos de piscar. Você vai perder essa tinta. Então eu recomendo selar ou com uma sombra preta ou com um pancake preto, para que ele não fique cinza. Então tá bem brilhante ainda, né? Vamos selar com pretinho. Poderia ser talco, tá? Só que o talco ia deixar um pouquinho mais cinza.
principalmente nas áreas de ruguinhas dos olhos, né, em cima, embaixo, que é onde tem movimento de pálpebra e é onde tem mais chances de estragar. Se você tiver com medo de ir até o final, sela só essas duas partes mais próximas do olho. Mas não precisa ter medo, tá? Então agora nós vamos para as linhas mais finas, tá? Você pode usar um pincel para os dentes, por exemplo. Você pode usar um pincel chato e só pressionar, que ele já vai fazer uma linhazinha. Eu gosto de usar o pincel assim e realmente desenhar a linhazinha, mas é questão de gosto. Você pode fazer uma linha mais grossa também. Então, cada um tem o seu jeito de fazer, a sua forma. E não tem certo ou errado. Existem técnicas para facilitar, então algumas técnicas facilitam, como essa questão da esponja, a questão da selagem. Mas não existe um certo e um errado. Ó, para fazer a linha fina, usa o minguinho, ó. Apoia o minguinho. Ele vai te dar mais firmeza, ele vai ajudar. Apoia de levinho para não retirar a maquiagem no local que você tá apoiando. Se você quiser fazer uma caveira braba, você pode colocar risquinho aqui, ó, arquear. Você pode fazer um rachadinho na testa. O céu é o limite, use a criatividade. Você pode esfumaciar esses traços se você quiser, para eles não ficarem tão marcados. Você pode deixar bem pretinho. Você pode, por exemplo, puxar esse esfumaciado para cima e para baixo, de fazer mais delineado o dente. Então, como eu disse, você pode arquear aqui as sobrancelhas, né? Eu não vou fazer, porque eu quero que a minha seja mais bonitinha. Eu vou marcar um pouquinho de sombra aqui. Porque eu quero que o queixo salte um pouco. Então agora, eu desafio vocês a criarem em cima dessa caveira o que vocês quiserem, a inventarem mais coisas, a soltarem a imaginação e a testarem e treinarem muito, tá bom? Eu vou finalizar a minha e já volto. Gente, não mostrei pra vocês como faz o nariz. Então vamos lá. Você vem na bolinha, faz um U. Ah, mas eu gosto dos tracinhos, eu não gosto da bolinha. Não tem problema, faz tracinho, tá bom? Eu gosto da bolinha. E daí como que eu faço? Eu faço um U. E depois eu puxo assim pra cima. E do outro lado também.
Eu gosto de deixar, já vou avisar antes, um lado maior que o outro. Porque eu acho que dá um charme. Então agora sim, eu vou finalizar e já volto. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande.